Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do Grande ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é dia 2 de fevereiro, começamos um novo mês e o primeiro mês do ano já ficou para trás. E tá começando o ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC, onde a gente traz tudo o que mais importa para o seu dia a dia. Eu sou a Suzana Rezende e divido aqui os mix com ele, João Pedro Melo. Fala, JP. Hello, Su. Olá, pessoal. Um bom final de tarde a todos, porque já segundou. E como sempre, o nosso programa está recheado de informação. Hoje a gente vai falar de economia, cultura, direitos para a população e geopolítica do jeito que importa para a vida real. É isso aí. Vai ter notícias sobre imposto de renda, conta de luz, proteção animal e muito mais. Então bora com a gente para entender essas histórias com o teu café na mão e o fone na outra, porque o ABCcast já está começando. E nós abrimos o programa falando sobre o imposto de renda. E JP ouvinte, olha só que notícia boa. Quem ganha até R$5.000 já começou a ver o salário cair sem desconto de imposto de renda agora em fevereiro. É um alívio real no bolso. Segundo a Fazenda, são 16 milhões de pessoas beneficiadas, inclusive CLT, servidor e aposentado. E tem pedreiro, jardineiro, um monte de gente contando com o dinheiro que ia para o imposto e agora vai para a conta de luz, água, aluguel, vida real. E a conta fica para os mais ricos. Quem ganha acima de R$50.000 por mês entra no novo imposto mínimo, redistribuição em prática. E é bem curioso como essa lógica fiscal muda o humor de um país inteiro. Quando a conta fecha para baixo, o alívio é coletivo, mas quando ela fecha para cima, o barulho é bem outro. Então, no fim, o debate não é sobre imposto, é sobre justiça e justiça tributária, e que no Brasil ainda é um artigo de luxo. Com certeza. Quando a gente tem ali um dinheirinho a mais caindo na conta, como você bem disse, todo mundo fica feliz. E a gente também tem que lembrar que, muito além de contas, as pessoas também têm direito ao lazer. Então, esse dinheirinho ali que sobra, muitas vezes pode se transformar em mais cultura, em mais acesso à cultura da população que antes ficava ali apertado para conseguir fazer alguma coisa. Agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando pela conta de luz. Então, ouvinte, outra boa notícia para o bolso, hein? Fevereiro segue com a bandeira verde na conta de luz, sem cobrança extra. As chuvas de janeiro ajudaram a recuperar os reservatórios e evitar o uso das termoelétricas mais caras. A ANEEL volta a avaliar a situação no final de fevereiro, pensando já em março. Sampa Saúde em Movimento. Em São Paulo, saúde ao ar livre e de graça. É o programa Sampa Saúde em Movimento que oferece orientação física e nutricional em 11 parques da cidade. Tem avaliação corporal, consulta online com um nutricionista e atividades como caminhada, dança, pilates e treino funcional. A ideia é usar os parques como espaços de cuidado, bem-estar e qualidade de vida. E para finalizar o giro, vamos falar de proteção animal em Santos. Olha só, Santos criou uma, entre aspas, lista suja para quem comete maus tratos a animais e agora essas pessoas ficam proibidas de adotar pets pela rede pública. O cadastro vai reunir dados dos agressores e ainda pode ajudar em investigações da polícia e do Ministério Público. A lei reforça a política de tolerância zero e aposta também na denúncia da população, com sigilo garantido. E assim a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com economia, cidadania e serviço em destaque. E se você quiser se manter atualizado com o que acontece na região, no país e até no mundo, basta acessar o nosso site oficial. É o abcdoabc.com.br.
É isso aí. E como sempre, todo início de semana, a gente deixa você atualizado sobre tudo que rolou no esporte. E o nosso repórter Gabriel de Jesus vai comentar aí essa vitória do Corinthians, vai falar também sobre alguns times regionais. Então, Gabi, é com você. Olá, Suzana Rezende e João Pedro Melo. Olá, ouvintes do ABCcast. Eu sou Gabriel de Jesus e aqui eu trago os destaques do esporte. Hoje nosso bloco de esportes está cheio. Eu começo falando do título do Corinthians na Supercopa do Brasil do Rei, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Timão bateu o Flamengo por 2-0, com gols de Gabriel Paulista aos 26 minutos do primeiro tempo, e no finalzinho do jogo, Yuri Alberto ampliou, encobrindo o goleiro Rossi e colocando para o fundo da rede. Contestações do lado rubro-negro, a reclamação fica por conta da expulsão de Carrascal, pois no final do primeiro tempo ele dá uma abraçada no rosto de Breno Bidon e o lance só foi checado pelo VAR na volta do intervalo. Do lado alvinegro, a reclamação ocorre no impedimento do gol do Memphis, que foi anulado, mas sem traçar as linhas e sem checagem do lance. Com o título, o Corinthians arrecada 11,61 milhões em premiação, mas 40% da premiação vai para o bolso de Memphis Depay. No clássico do ABC, o Santo André venceu o Água Santa de virada por 2-1 no estádio Bruno José Daniel pela 7ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Mauro e Rafael Tanque fizeram para o Ramalhão, enquanto Netinho fez para o Netuno. Com o resultado, o Água Santa permanece em terceiro com 13 pontos e o Santo André em sexto com 10. Rapidinho, o São Bernardo FC empatou com o Bragantino em 1-1 fora de casa pelo Paulistão. O EC São Bernardo empatou com o União Suzano pela Série A3. E o São Caetano, hein, JP? E São Caetano estreou na Série A4 perdendo para Inter de Bebedouro por 2-0. Esses foram os destaques do futebol neste final de semana. Eu volto com vocês aí na bancada, Suzana Rezende, João Pedro Melo. Valeu, ouvintes aqui do ABCcast. Até a próxima, até semana que vem. Gabriel. O Corinthians levantando taça logo no início do ano é o tipo de surpresa que já bagunça o humor do país. Futebol é isso, é drama, VAR, reclamação e alegria no mesmo lance. E o São Caetano? Bom, esse precisa de mais reza do que treino. Mas seguimos, porque o ano mal começou e o campo já tá pegando fogo. E seguindo agora o programa, vamos falar sobre música e o Grammy de 2026. E JP ouvinte, tem Brasil no Grammy, hein? Caetano Veloso e Maria Bethânia já estão entre os finalistas deste domingo em Los Angeles. Sim, e eles são os únicos brasileiros indicados, concorrendo a melhor álbum de música global com um registro ao vivo da turnê de 2024. Para Bethânia é histórico, primeira indicação ao Grammy numa carreira gigante. Já Caetano chega à 6ª indicação. Independentemente do troféu, é a música brasileira ocupando um espaço global e com casa cheia no mundo todo. Então ver Caetano e Bethânia de novo no centro do mundo é quase um acerto de contas entre Brasil e a sua própria história. Caetano, que transformou exílio em estética, a censura em poesia e contradição em bandeira, é lindo de ver. A música dele nunca foi só som, foi argumento, resistência e afeto em forma de verso. O Grammy pode até ser um prêmio, mas o verdadeiro reconhecimento é sempre ver o Brasil e cantando de novo com voz própria e não apenas ecoando o que o mundo espera ouvir. Então, como sempre, viva a cultura do Brasil. É isso aí, viva a música popular brasileira e principalmente quando a gente fala de artistas tão renomados, né? O Brasil tem muitos artistas que precisam de reconhecimento, inclusive a própria Maria Bethânia, que é a primeira vez que recebe uma indicação pro Grammy. Ela que tem essa carreira gigante que nos representa tão bem, deveria já ter sido reconhecida há muito tempo. Então vamos agora assistir lá no domingo com os dedos cruzados para a gente levar esse prêmio. Agora vamos falar do conflito entre os Estados Unidos e Cuba. JP, ouvinte, o clima tá tenso entre a terra do Tio Sam e Cuba, e o Papa Leão XIV entrou em cena pedindo diálogo sincero entre os dois países.
E ele falou isso no Ângelus, aquela oração tradicionalmente católica, muito preocupado com o risco de violência e maior sofrimento para o povo cubano. A tensão aumentou depois que Trump anunciou tarifas contra os países que fornecem petróleo a Cuba. E o Papa reforçou ainda o apelo dos bispos cubanos: menos confronto, mais conversa. E antes que a crise pese ainda mais para a população. A diplomacia é um dos poucos palcos onde fé e política ainda dividem microfone. Quando o Papa fala em diálogo, ele não pede conciliação, ele pede por um artigo raro nos tempos atuais, que é a tal da humanidade. E é essa justamente a linguagem que o mundo anda desaprendendo a falar. Entre sanções e discursos de poder, lembrar que empatia também é política, talvez seja o gesto mais revolucionário do nosso tempo. É isso aí, quando o Papa entra numa discussão política dessas, assim como o JP disse, ele quer trazer humanidade e também para que as pessoas não sofram, né? Então a gente já tem algumas guerras acontecendo aí pelo mundo que o diálogo não está acontecendo e como sempre é o Trump e a terra do tio Sam querendo ditar quem pode ou não fazer o quê, quem pode ou não vender, quem pode ou não andar em liberdade. E assim fica complicado, né? E agora, vamos sair um pouquinho desse assunto para entrar no nosso quadro do Quem Disse Isso, que é o momento que a gente traz uma frase para ter uma reflexão sobre a vida, sobre o futuro e muito mais. Então, JP, qual é a frase de hoje? Então, vamos de frase hoje. Não existe metro nem fita métrica para medir a felicidade. Eu vou repetir. Não existe metro nem fita métrica para medir a felicidade. E é isso. Será que dá para adivinhar quem é o dono ou a dona da frase de hoje? Acho que dá, hein? Isso soa como alguém dizendo que a vida não cabe em planilha, nem em regra, só em experiência, em sentimento. E quem disse isso foi Marina Colasanti, escritora que transformou o simples em profundo, com poesia até no cotidiano. E o recado é direto. Felicidade não se mede, se vive, e cada um encontra a sua do próprio jeito. Ela sempre escreveu com o olhar de quem entende que o essencial é o que escapa da régua. É quase o paradoxo do invisível que nos salta aos olhos do Gessinger. Mas aqui é lembrança, é o afeto e um instante breve em que o mundo silencia. A felicidade, como ela dizia nas entrelinhas, não é um projeto de vida, é intervalo. É aquele momento em que o tempo desacelera, o mundo para de cobrar sentido e a gente simplesmente passa a existir. Então, bora exercitar esse intervalo, nem que seja por mais um cafezinho demorado ou mesmo aquele respiro lento, bem lento, no meio do caos da correria. Com certeza a gente sempre precisa encontrar ali um pedacinho do dia para ser feliz. E é com essa reflexão que a gente termina o nosso ABCcast de hoje. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta ou até mesmo escutar episódios anteriores ou episódios especiais, nós estamos em todas as plataformas. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, aonde você quiser, basta procurar por ABCcast e dar o play. E se tu gostou do episódio, conta pra gente o que tu achou. Vale crítica, sugestão, elogio ou até aquela pauta curiosa que só você reparou pela rua. A gente tá sempre ouvindo vocês. Então já aproveita e passa lá no nosso Instagram, é o ABC do ABC _oficial. Porque como sempre, a nossa conversa não termina por aqui. Ela sempre continua por lá, tá certo? E se você quiser se manter informado sobre tudo que tá rolando, seja aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil ou no mundo, da política ao esporte, o nosso site ele não para. Acesse abcdoabc.com.br e se mantenha informado a qualquer momento do dia. E antes da gente encerrar, fica aqui o nosso abraço para você ouvinte, que está enfrentando o trânsito de volta para casa ou só tentando desacelerar a loucura do dia mesmo. Que bom ter a tua companhia desse lado. Amanhã a gente tá de volta com café, conversa boa e o mesmo compromisso de sempre. Seguir juntos com firmeza e a leveza do jeito que tem que ser. Então tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação:
Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro, Greta Passuldi. Edição, Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo, Tiago Quirino e direção geral, Alex Faria.